Olá! Em 1996, Arvin Gibson entrevistou um bombeiro chamado John Hernandez, que viveu uma EQM incomum enquanto trabalhava com outros bombeiros em uma floresta nos Estados Unidos. O que torna esta EQM única é que ela foi uma EQM coletiva, isto é, enquanto John Hernandez estava vivendo a sua EQM, vários de seus colegas também estavam vivenciando uma EQM simultaneamente. Durante suas EQMs, estes bombeiros realmente se reconheceram e viram simultaneamente o seu corpo astral pairando sobre o corpo físico entre as chamas e a fumaça de um grande incêndio florestal. Todos sobreviveram à experiência e depois puderam confirmar que ela realmente aconteceu. Este relato foi uma sugestão de um inscrito em nosso canal, em um comentário feito alguns meses atrás. Eu tentei encontrar este comentário para poder agradecer nominalmente a ele, mas não consegui mais entre as centenas de comentários que nós temos em nosso canal. Então eu peço que, se ele lembrar que me fez essa sugestão, por favor, me lembre também o seu nome nos comentários para que eu possa agradecer nominalmente. Ele foi publicado originalmente no site neardeath.com, cujo link eu vou deixar na descrição desse vídeo. Por sua vez, o site neardeath.com destacou este relato da obra do falecido pesquisador Arvin S. Gibson. Ele era um engenheiro nuclear aposentado e um eminente pesquisador sobre EQMs. O relato aqui apresentado é uma adaptação para o português da obra de Arvin Gibson, cujas referências estarão disponíveis na descrição desse vídeo. Vamos ao seu relato? Eu sou Paulo Alexandre Marques e este é o canal Experiências Luminosas. Sejam todos muito bem-vindos. John começou o dia com um pressentimento e deu indicações à sua esposa de que talvez nunca mais voltasse a ver sua família. Depois, ele descobriu que muitos outros membros da equipe também tiveram o mesmo pressentimento. Ele disse que era difícil explicar, mas que estava desconfortável em deixar sua família naquele dia. Ele tinha a premonição de que algo desagradável estava para acontecer, mas ele se sentia no dever de responder aos seus compromissos de trabalho. John era um homem grande. Ele tinha uma forma atlética e se movia com a facilidade e a graça de alguém que se sentia em casa no seu próprio corpo. Ele falou com uma humildade silenciosa, não incomum para os homens grandes. Sua aparência e comportamento não eram surpreendentes, pois ele já havia me falado sobre a sua ocupação. Ele era membro de um grupo de elite de combate a incêndios chamado Hotshots, uma equipe cujo trabalho seria literalmente cair em incêndios florestais particularmente problemáticos e controlá-los. Durante um incêndio florestal em 1989, o helicóptero lançou John, o chefe da tripulação, e duas equipes de 20 pessoas do Hotshot em um incêndio no topo de uma montanha íngreme. O fogo estava queimando abaixo da equipe em uma espessa vegetação. O vento soprava o fogo ladeira abaixo, afastando-o das equipes. A estratégia era tentar construir uma linha de fogo ladeira abaixo em direção ao fogo existente com uma equipe e fazer com que a segunda equipe os seguisse, iniciando assim um tiro pela culatra no incêndio principal. A criação de uma linha de fogo envolveu a limpeza de um caminho de 6 pés de profundidade em direção ao solo mineral, usando serras elétricas
e outras ferramentas manuais. A segunda equipe de 20 pessoas, cujo trabalho era iniciar o contra-incêndio, começou a acender qualquer combustível não queimado em frente à linha de incêndio recém-construída. O fogo que estavam acendendo deveria queimar à frente deles, com o vento descendo a ladeira em direção ao incêndio primário, impedindo o incêndio principal de avançar mais. A encosta da colina em que os homens e mulheres estavam trabalhando era de cerca de 40 graus de inclinação. Eles estavam descendo a encosta íngreme, quando, para seu horror, o vento mudou de direção e passou a ser ascendente. As árvores na frente dos homens e mulheres que seguiam ladeira abaixo arderam em chamas com força explosiva. John explicou como os bombeiros têm um kit de resistência ao fogo que é transportado em seus equipamentos. A embalagem inclui um material do tipo folha de alumínio que eles podem jogar sobre si mesmos quando se agacham no chão em caso de emergência. Essas folhas só são eficazes se as pessoas puderem implantar os abrigos após preparar adequadamente o solo, alcançando o solo mineral, sem materiais orgânicos inflamáveis ou residuais. O problema neste caso era que os enormes ventos causados pelo incêndio irromperam ao redor deles com tamanha violência que tornaram os abrigos inúteis. As equipes em pânico começaram a tentar voltar pela trilha de trincheira que haviam construído. As árvores explodiam e o fogo tomou conta da área imediata, e o oxigênio que alimentava a conflagração foi sugado de perto do chão, onde as pessoas lutavam para respirar. Um por um, homens e mulheres caíram na terra, sufocados pela falta de oxigênio. Eles foram obrigados a engatinhar com mãos e joelhos no solo, enquanto tentavam subir a colina para uma área mais segura. De repente, John teve um pensamento: é isso, eu vou morrer. E com esse pensamento em mente, ele se viu olhando para o seu próprio corpo, que estava deitado em uma vala. O barulho, o calor e a confusão do inferno ao seu redor se foram e John se sentiu completamente em paz. Ao olhar em volta, John viu os outros bombeiros pairando no ar, acima de seus corpos. Um dos membros da tripulação de John tinha um defeito de nascença em um dos pés. Quando ele saiu do corpo, John olhou para ele e disse: "Olha, José, seu pé está reto." Uma luz brilhante apareceu. John descreveu a luz brilhante desta maneira: a fantástica luz, era mais brilhante do que a luz mais brilhante que eu já vira na terra. Era mais brilhante que o sol, brilhando em um campo de neve. Eu pude olhar para ela e ela não incomodou os meus olhos. A luz se separou em várias partes e John viu inúmeras pessoas. Muitas delas eram seus parentes já falecidos e seus animais de estimação que estavam lá, junto com os membros da família. De pé, na luz, estava o falecido bisavô de John, que morreu quando John tinha apenas 9 anos de idade. Ele apareceu como um velho, para que pudesse ser facilmente reconhecido. Depois mudou para a aparência mais jovem, cerca de 30 anos. Ele disse a John que eles tinham a capacidade de mudar a aparência, para que pudessem ser reconhecidos. Ele também disse que havia sido designado para cuidar dele durante sua vida na Terra. Ele também atuou como guia de John em toda a sua EQM. John se encontrou com outros ancestrais e teve uma vasta experiência. Seu bisavô comunicou mentalmente a John que, em última análise, era uma escolha de John retornar ou não à Terra. Não querendo voltar
do lugar bonito e pacífico em que ele estava, John discutiu com seu bisavô, explicando que seria devastador retornar a um corpo horrivelmente queimado. John implorou ao bisavô que permanecesse. John disse que toda essa comunicação era feita por perguntas em que ele pensava e respondia instantaneamente em sua mente. John foi informado de que nem ele nem sua equipe que escolheram voltar sofreria efeitos negativos do incêndio. Isso seria feito para que o poder de Deus sobre os elementos fosse manifestado. Retornar ao corpo foi um dos eventos mais dolorosos de sua vida. Quando perguntei a John por que era doloroso, ele disse: quando eu estava lá, tudo era tão perfeito e meu corpo espiritual era tão livre. Parecia que tudo era ilimitado. Quando voltei, bem, você sempre tem algo que lhe atormenta, como artrite ou músculos doloridos, mas não lá. Voltar ao meu corpo físico parecia algo como ficar preso, apertado ou retido. Por exemplo, quando eu jogava futebol por alguns dias, ou depois de um jogo ou treino duro, eu sempre estava dolorido. O mesmo aconteceu depois de voltar ao meu corpo físico. Eu me machuquei e me senti constrangido, e foi difícil me acostumar por algum tempo. Encontrando-se novamente em seu corpo, John olhou em volta e notou que algumas das ferramentas de metal que eles haviam usado para combater o fogo haviam derretido. Apesar desse calor intenso e do fogo ainda aceso em torno dele, ele foi capaz de subir a colina em algum tipo de bolha protegida. Ele não ouviu nem sentiu a turbulência ao seu redor. Ao alcançar relativa segurança no topo da colina, o barulho do fogo ficou novamente evidente e ele viu outros membros da equipe também reunidos ali. Todo o acontecimento foi tão profundo que, ao escapar do que eles supunham seria a morte certa, o grupo de pessoas salvas se ajoelhou em oração para agradecer ao Senhor por sua libertação. Toda a tripulação escapou e a única evidência visual sobre o que eles passaram foram alguns cabelos chamuscados. John disse que, ao comparar relatos de diferentes episódios, homens e mulheres ficaram surpresos por terem sofrido algum tipo de experiência de quase morte. Isso aconteceu com um grupo étnico e religioso diverso de hispânicos, caucasianos e índios americanos. Durante o verão, enquanto a equipe trabalhava juntos, continuaram discutindo a aventura milagrosa pela qual haviam passado. Outros membros da equipe confirmaram, por exemplo, que também sentiam os efeitos negativos de retornar ao corpo físico. Eles também se encontraram com outros membros de suas famílias já falecidos e tiveram a opção de permanecer onde estavam ou de voltar à Terra. John Hernandes teve uma segunda EQM em 1999, mas esse relato será feito em outro vídeo. Esta nossa pesquisa, como eu sempre esclareço, não é científica. Ela pode ser chamada de filosófica ou espiritualista, porque é uma especulação racional sobre relatos de experiências extraordinárias que acontecem com pessoas comuns, as quais podem nos revelar profundos segredos sobre a nossa existência e nos ajudar a alcançarmos de forma mais precisa e rápida os nossos objetivos e os nossos propósitos para o tempo em que permanecemos nesse planeta, entre o nosso nascimento e a nossa morte. É comum fazermos correlações dessas experiências e suas conclusões com algumas tradições espiritualistas, mas é bom não confundir tradição espiritualista com religião, com doutrina, com dogmas, com rituais religiosos. Uma coisa são os mestres, os avatares, que de tempos em tempos encarnam aqui em nosso planeta e nos trazem revelações, informações importantíssimas para iluminar as nossas vidas. E outra coisa é a forma como instituições, religiões
igrejas, muitas delas milenares, se apropriaram desses ensinamentos para criar suas doutrinas, seus preceitos e seus rituais. Então, muitas vezes, os relatos de experiências extraordinárias, vividas por pessoas comuns, podem nos ajudar a compreender melhor as mensagens dos grandes mestres que nos foram deixadas há milhares de anos. Outra coisa é que nós costumamos colocar aqui as nossas conclusões sobre nossas pesquisas. Então, não é feito apenas o relato, mas o relato seguido de análises e o levantamento de algumas hipóteses, que não precisam ser aceitas como verdades, apenas como hipóteses, que nós não impomos aqui, mas expomos, o que pode ser debatido por todos logo abaixo nos comentários desse vídeo. Então vamos às nossas hipóteses sobre a experiência de John Hernandes. A primeira e mais evidente de todas é a peculiaridade desta EQM ter sido vivenciada de forma coletiva, o que, de certa forma, descarta a possibilidade de ter sido uma alucinação, porque alucinações não podem coincidir com a experiência de várias pessoas ao mesmo tempo vivenciando uma mesma situação. O segundo ponto é que todos viram uma luz branca muito brilhante, muitas vezes mais potente do que a luz do sol, e, no entanto, essa luz não incomodava as suas visões, o que levanta a hipótese de que eles não viram essa luz com os olhos do corpo, mas com os olhos do corpo energético, o corpo astral, que não tem os nervos ópticos que se incomodam com o brilho intenso das luzes, mas podem enxergar através delas com todo conforto e tranquilidade. Outro ponto é a luz, que era única, ela se fragmentou em várias luzes, levantando também a hipótese de que a fonte de todas as luzes, de todas as consciências, é uma fonte única, que inclusive engloba a própria luz da pessoa que está vivenciando a EQM, colocando todos claramente em uma unidade que, embora possa ser fragmentada em termos relativos, é uma só em termos absolutos. Outro ponto é que houve o encontro de John Hernandes com seus parentes já falecidos, que inclusive podiam mudar a aparência de acordo com sua vontade, o que levanta a hipótese de que os espíritos não têm uma forma física definida. Eles são luz, mas podem se apresentar com a forma que quiserem, e geralmente fazem isso para serem identificados por aqueles que estão chegando e se readaptando àquela nova realidade. Outro ponto que nós podemos observar é que houve um salvamento miraculoso, algo digno de constar num livro sagrado, em que as pessoas estão caminhando no meio do fogo, capaz de derreter ferramentas metálicas, mas que o corpo dessas pessoas não foi atingido, e eles saíram apenas com alguns cabelos chamuscados. Mas aí surge a pergunta: por que que este grupo específico de bombeiros foi salvo de forma miraculosa, enquanto outros grupos não são salvos, resultando na morte de muitos bombeiros na prática de suas funções de salvar vidas? A hipótese é que não existe um padrão de comportamento da existência nesses casos. Tudo depende de um plano maior. Para uns, ainda não era chegada a hora e era necessária a vivência da experiência. Para outros, não era apenas uma experiência, mas era o momento final de suas existências, que tinham que terminar daquela forma. A hipótese é que não é uma questão de merecimento, é uma questão de adequação a um plano maior e coletivo, e não individual. Outro aspecto interessante que merece o destaque é a repetição que a gente vê em vários casos de EQM, em que voltar para o corpo é uma experiência dificílima e dolorosa, porque o corpo energético, após ter se libertado dessa prisão que é o corpo físico, ter experimentado a liberdade de flutuar, de se deslocar, de ter os seus sentidos expandidos e suas capacidades multiplicadas, voltar para um corpo físico é como entrar numa caixa e ficar limitado novamente. É estar sujeito às intempéries, ao calor, ao frio, à dor, coisa que não existe
fora dele. A hipótese então é que nossa consciência é luz, não tem forma e foi criada para ser livre, mas eventualmente encarna no plano físico para viver experiências que não são nada fáceis, mas que resultam na elevação vibracional e energética dessas consciências, que ao retornarem para sua casa, uma vez alcançados os seus propósitos, voltam numa condição melhor do que saíram. E o último ponto é que o grupo que vivenciou a EQM coletiva era composto por pessoas de religiões diferentes, culturas e etnias diferentes. No entanto, a experiência foi igual para todos, mostrando que a experiência de EQM ela não depende de crenças ou opções religiosas ou filosóficas. Ela é um fenômeno natural, assim como o nascimento, que é igual para todos. Bem, pessoal, então é isso. Hoje ficaremos por aqui. Se você gostou do vídeo, dê like e faça seus comentários para que o nosso canal seja impulsionado. Se gostou da temática e ainda não é inscrito, se inscreva e clique no sininho para ficar sabendo todas as vezes que publicarmos vídeos novos. Muita paz para todos vocês e até o nosso próximo encontro.